Como é que vocês estão? Espero que muito bem, com muita saúde, com muita paz, você e todos os seus familiares, todas as pessoas que você conhece. A gente quer se livrar desse problema que estamos enfrentando agora e com isso a gente tem diferentes. Agora, isometria geométrica. Então, vamos lá em isometria geométrica para a gente acontecer com isometria geométrica. Eu vou só diminuir a capa para a gente poder então trabalhar a geométrica e vocês irem para assunto. Primeiro, a isometria geométrica só é eu tenho um vídeo de uma para dar para vocês não poderem assunto as duas aulas. Se você não assistiu a vídeo e a plana, né, são compensação álcool com heterotona do câmera de resistência da mesma função. Isso de uma grupo normal, cada um será caracterizado de cadeia. Mas são só com ela aqui. Então, vai acontecer ter área ok? Cada um tem visão de compensação muito especial, né? Que nossos químicos bem esses tipos de isomeria, e a dienol, que aí você vai entender bem sobre tautomeria. A isomeria espacial se divide em geométrica e óptica. A gente vai ver agora a isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis-trans. Lembrando que estamos falando de isomeria, compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. O grande problema da isomeria geométrica é que você só vai perceber a diferença dos compostos quando eles estão na estrutura tridimensional, quando eles estão no espaço. E aí você consegue perceber. No plano fica um pouco difícil, mas aí tem algumas características que vão nos ajudar. Então, a isomeria espacial do tipo geométrica, também chamada de cis e trans. Ela pode acontecer em dois casos, de cadeia aberta, que é essa videoaula, e depois em cadeia fechada, que é uma outra videoaula que eu vou fazer com vocês. Beleza? Para ter isomeria geométrica cadeia aberta, é necessário, escuta bem, é necessário que eu tenha dupla ligação. Se a cadeia aberta não tiver dupla, esquece, não vai haver isomeria geométrica. E no carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. A diferente de B, D diferente de E. Tem que ter dupla, e no carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. Pode acontecer de eu ter um par igual em carbonos diferentes, porque no carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. A tem que ser diferente de B, e D tem que ser diferente de B. Mas posso ter um par igual em carbonos diferentes. E esse par igual pode estar para o mesmo lado ou para lados opostos. E posso ter dois pares iguais também, um par igual de um lado e um par igual do outro, ou em lados opostos. Posso ter no mesmo, mas note, esse tem que ser diferente desse, esse tem que ser diferente desse, certo? Havendo isomeria geométrica, eu tenho duas conformações. A conformação cis e a conformação trans. A conformação cis e a conformação trans. A gente também vai ver sobre o sistema ZE, né? Onde Z é semelhante à conformação cis e E semelhante à conformação trans. A gente vai ver uma videoaula sobre isso também, tá ok? Certo? Então vamos ver exemplos de isomeria geométrica em cadeia aberta. Lembra, tem que ter dupla, e no carbono da dupla, os ligantes têm que ser diferentes. Então, olha só, se eu tiver nesse caso, que nem dois pares iguais, par igual, certo? Mas note que no carbono da dupla, esse é diferente desse, e esse é diferente desse, certo? Esse é diferente desse, esse é diferente desse. Observe essa molécula e essa. Quando os pares iguais estão para o mesmo lado, a gente vai chamar de cis. Cis significa do mesmo lado. Quando estiverem lados opostos, a gente chama de trans. Essa análise pode ser feita porque eu tenho dois pares iguais. Se não, eu tenho pelos ligantes preferenciais, que depois a gente já vai ver o que é. Então, cis do mesmo lado, trans em lados opostos. Importante, grave o que eu vou falar.
cis e trans são compostos diferentes. Professor, mas se eu girar isso aqui, ó, eu vou ter isso aqui. É só para trazer girar, ó, gira esse carbono. Sim, seria, mas não dá para girar, porque tem a dupla. Se girar, vai quebrar. Então, lembra o seguinte, ó, eu tenho duas conformações, cis, os iguais para o mesmo lado, e trans, os iguais em lados opostos. E eu não consigo girar, porque senão quebraria a dupla ligação. Por isso, são dois compostos diferentes, com propriedades físicas e químicas diferentes. Sempre a forma trans é mais estável que a forma cis. A forma trans é menos polar que a forma cis. Isso significa que se a forma cis é mais polar, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da forma cis é maior do que o ponto de fusão e o ponto de ebulição da forma trans. Tá? Então, trans é mais estável, trans é menos polar, trans vai ter ponto de fusão e ebulição mais baixo que a forma cis. Ok? Só um exemplo assim, para você lembrar, assim, se associar. Lembra que a gente fala de gorduras trans? Esse trans vem de isomeria geométrica, então quer dizer que existe gordura cis. Mas por que a gente não preocupa com cis, só preocupa com a trans? Justamente porque trans é mais estável, cis é mais reativo. Nosso organismo metaboliza muito mais a forma cis das gorduras cis do que das trans. Não metabolizando as trans, elas se acumulam nas artérias e acabam entupindo, que é o que chamamos de colesterol, e com isso causando doenças cardiovasculares, então doenças cardíacas problemáticas. Então, lembra que cis e trans são compostos com características, propriedades físicas e químicas diferentes. Trans, repetindo, é mais estável, menos polar, menor ponto de fusão e ebulição. Cis, mais reativo, mais polar, maior ponto de fusão e ebulição. Perfeito? Legalzinha? Bem, aqui, e se por acaso eu não tenho os pares iguais, os dois pares iguais, só tem um par igual? Cara, aí você tem que ir o seguinte, pelos ligantes preferenciais. Quem são os ligantes preferenciais? Os que têm maior massa. Alguns autores com maior número atômico, mas vai na massa que vai dar na mesma, tá? Se você olhar, hidrogênio tem massa 1. Carbono com carbono, carbono de massa 12, dá 24, 26, com mais 3, 29. A massa é muito maior. E aqui, ó, 12 com mais 3 dá 15. 15 é maior que a massa do hidrogênio, que é 1. Então, esses são os ligantes preferenciais. E eles estão em lados opostos, portanto, forma trans. Outro exemplo. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma dupla? Até destaquei no quadradinho. Vamos lá. Só para você ver a dupla. Ó, tá a dupla aí. Observe que aqui, ó, o carbono está fazendo 4 ligações. Você não está vendo, mas existe uma ligação com o hidrogênio. Aqui você não está vendo, mas existe uma ligação com o hidrogênio. Quem são os ligantes preferenciais? Os de maior massa, com certeza. Vai ser essa parte aqui, carbono, oxigênio, hidrogênio, vai dar uma massa maior. E esse cara aqui. Os dois ligantes preferenciais estão em lados opostos à dupla ligação. Portanto, eu tenho um caso de isomeria trans. Perfeito? Outro exemplo, o ácido maleico e fumárico são duas substâncias diferentes. O maleico, os ligantes preferenciais estão do lado cis, por isso que ele é o cis-butenodioico. O fumárico, os ligantes preferenciais estão em lados opostos, transbutenodioico. Então tá aí, ó. Outro exemplo que eu acho muito massa. Esse aqui é o cis-9-tricoseno e esse aqui é o trans-9-tricoseno. Cis e trans. Cara, o cis, ele é o feromônio sexual da mosca doméstica. Então, a mosca, quando está no seu período lá fértil, que ela quer, sabe, né, procurando tal, ela libera um feromônio que o macho, em pequena quantidade de feromônio no ar, o macho já percebe. Então, a mosca libera o feromônio, o mosco, né, o macho da mosca, vai lá para o acasalamento. Então, através desse feromônio. O curioso é que a forma trans não age como feromônio sexual para a mosca doméstica. Olha como são diferentes. Esse cara aqui liberado, os moscos ficam tudo doido. Esse aqui, os caras nem estão nem aí. Tá? Então, na verdade, a forma cis é o feromônio, a forma trans não. Olha como cis e trans são diferentes. Vocês perceberam que esses compostos aqui são hidrocarbonetos, o cis-9-tricoseno e o trans-9-tricoseno. O cis-9-tricoseno é o feromônio sexual da mosca doméstica. E por ser um hidrocarboneto, pode ser extraído do petróleo. E qual a vantagem de extrair o feromônio, de sintetizar, nem extrair, sintetizar o feromônio sexual da mosca doméstica? A vantagem é o seguinte, se você adiciona esses feromônios ao veneno, o que acontece? O mosco, quando está lá passeando, ele percebe e faz, opa, vou dar uma asinha. E quando ele vai dar uma asinha, ele encontra o quê? A morte, tá vendo?
E é uma baita sacanagem, porque além de matar o bichinho, mata na fissura, né? Então, é por isso que existem venenos específicos para matar mosca, matar barata, porque são colocados os feromônios sexuais para atrair os machos para armadilhas. Tem-se a ideia que diminuindo a quantidade de machos, você consegue diminuir sensivelmente a população. Então, olha só uma aplicação da isomeria geométrica, nesse caso aí, o cis-9-tricoseno, que é o feromônio sexual da mosca doméstica, beleza? Um exercício que também é interessante, tá? Porque também é uma aplicação direta, uma coisa direta que existe, ó. Esse cara aqui, ela é chamado de retinal. Retinal porque tem a função aldeído aqui. Essa substância é encontrada na retina. Olha só, observe essa substância abaixo. A molécula absorve a luz que penetra no olho e desencadeia o fenômeno da visão. Então, que no fenômeno da visão ocorre uma isomerização cis-trans. Essa aqui, que a gente vai ver se é cis ou trans, que é a retinal, ela vai absorver a luz, consegue ocorrer um processo de isomerização cis-trans, ou seja, ela roda, mas aí há uma quebra, uma reação química, não é uma coisa feita naturalmente, e se transforma na cis. E aí forma a imagem. E aí uma enzima do nosso corpo, de novo, vai lá, pega essa e volta a ser a trans. Então é trans se transformando em cis, cis se transformando em trans, que dá todo o mecanismo da visão. Bem, tá aqui essa substância. Ocorre isomerização cis-trans aqui, tem vários processos. Mas olha só o que ele diz. O grupo metil e hidrogênio assinalados com asterisco. Ó, esse metil e esse hidrogênio. Eles estão no mesmo lado ou em lados opostos da dupla ligação? Opostos. Se eles estão em lados opostos, eles não estão em cis, eles estão em trans. Essa molécula é trans, porque olha aqui, ó, os ligantes preferenciais e os de maior massa. Então, é trans. Mas ele nem quer saber se a molécula é cis-trans, ele queria saber o posicionamento entre o hidrogênio e radical metil, se era um posicionamento cis-trans. E nesse caso é trans, porque estão em lados opostos. Então, tá errado. O grupo funcional é cetona? Não, é um aldeído, essa é a retinal. Contém o anel aromático? Cuidado, isso aqui não é anel aromático. Para ter anel aromático, teria que ter 3 duplas ligações alternadas. O número de carbonos é 17, se você contar, vai ver que é mais do que isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos, e não 17. Então, a alternativa correta é a letra D. Na verdade, bem simples, contém uma cadência saturada. Você aceitaria só por causa disso. É uma cadência saturada, tem várias duplas. Não por causa dessa. Essa aqui não torna cadência, mas essa. E, claro, para ter isomeria geométrica na parte aberta, teria que ter dupla ligação. Então, a alternativa correta, letra D. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão. Espero que você tenha entendido isomeria geométrica em cadeia aberta. Assista a próxima videoaula, que é isomeria geométrica em cadeia fechada. Faça todos os exercícios